mas já voltamos. Bem, vamos continuar com função de duas variáveis. Vamos estudar hoje curvas de nível. Se houver alguma pergunta, pode interromper a aula, pode perguntar, fiquem à vontade. Vamos entrar com um pouco de definições e depois veremos alguns exemplos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos definir um pouco, entender um pouco e ver se está certo. Então, representada geometricamente de forma análoga à representação de uma página tridimensional por um mapa topográfico bidimensional, ou seja, aquele gráfico que nós tínhamos em 3 dimensões também poderá ser representado em 2 dimensões como um mapa topográfico, tá certo? Entender como é que essas linhas correm. Então, é bem importante, isso aí também vocês vão entender um pouco dentro da topografia. Mas é bem importante. Por exemplo, se num conjunto de imagem, vou chamar esse ponto C, ele é responsável pelaquela função. E assim, poderá obter uma curva dentro daquele ponto. N pontos NC. No gráfico, a gente pode ter diversos pontos, diversos C, ou seja, diversas curvas, né? Cada C desse é uma curva que vai representar. Então, ele poderá tranquilamente estar diversas curvas de nível dentro daquela superfície, tá certo? Quem vai definir a quantidade de curvas de nível será exatamente pontos que eu estou querendo definir, né? A distância de um ponto para o outro. Então, tudo isso aí que vai estar definido. Então, existe N curvas, né? Ou seja, infinitas curvas, porque dentro de um mapa topográfico pode ter infinitos pontos. Então, quando se projeta essa curva sobre um plano XY, né, que ele pertence a um espaço bidimensional aqui, ó, R ao quadrado, então tem-se uma curva de nível f de x, y em C. Ou seja, aqui eu vou dizer que ele é uma dessas curvas em C. Eu posso ter a mesma, ter vários valores, várias curvas. Esses valores a C na imagem, obtém esse conjunto de curvas de nível, que foi isso que eu acabei de falar. Ou seja, essas curvas de nível é chamada de mapa de contorno, ou isolinhas, ou isoquantas. Normalmente chamamos de mapa de contorno. As isolinhas também é bastante comum. Isoquantas quando falamos em quantidade, quando está valendo alguma quantidade de alguma coisa. Como dentro da agricultura, nós podemos ver e avaliar, por exemplo, as isoquantas, quando falamos sobre níveis de adubação, produtividade, níveis ou quantidade de água, lâminas de água. Aí nós chamamos de isoquantas, né? Porque aí está colocando que são linhas de quantidades a ser definida. Quando o fator também é produtividade, número de folha de uma cultura, algum índice que a gente está encontrando valores quantitativos. Por exemplo, no espaço tridimensional, R ao cubo, os gráficos ilustram a superfície resposta. Já no espaço R ao quadrado, bidimensional, as curvas de níveis em forma de mapa de isolinhas para uma função tal. Então, dada essa função aí, né, eu chamei de x, y, tá certo? Como quiser, mas z é igual a de A, o valor de C, a gente vê que não tem aqui o valor de B, nessa questão aqui, ó, tem o valor de A, o valor de C, né? O valor de D, o valor de E e o valor de F. O valor de B seria o valor onde teria as variáveis com interação, x e o y. Então, nessa função aqui nós não temos, tá certo? Então, podemos essa questão. Então, nesse espaço, a gente pode ter um gráfico na forma de superfície, mas também pode ser representado em curvas de nível, né? No formato de mapa de isolinhas, tá certo?
Olha aqui, por exemplo, né? A gente vê aqui, ó, aqui nós temos a função, né? Uma função z, uma função x, tá certo? Aliás, a função z, as variáveis x e y, né? Nós temos aqui em um mapa tridimensional. Essas mesmas curvas que estão aqui, eu posso pegar e disponibilizar apenas no formato aqui, ó, em x e y. Vai estar definindo justamente o valor de z. Nessa escala aqui, eu vou ter aqui, ó, o valor de z. Vai ter aqui os diversos valores. Essas linhas é o que nós chamamos de curvas, né? O mapa de contorno, ou as curvas de nível. Cada uma linha dessa é uma curva de nível. Cada valorzinho desse é um valor de C. Então, em todos os pontos que tem aqui, ó, por exemplo, esse valor de 6 aqui, esse valor aqui, ó, em cada um desses pontos aqui que tem, ele vai ter esse mesmo valor aqui, ó, 4,4712, em todo ele, né? Então, aparentemente, a gente acha que ele está crescendo, decrescendo, não. Apenas são curvas e eles estão no mesmo plano aqui, ó. Eles estão aqui, ó, nesse mesmo valor aqui. Então, essas curvas aqui está indicando que qualquer ponto que esteja nessa curva aqui tem esse mesmo valor, tá certo? A gente vê aqui que ela é crescente. Aqui, ó. Está indo até aqui em cima, 8,6310. Ó. Esse valorzinho aqui. Aqui é até um pouco mais, né? Chegando aqui no final. Então, cada um desses aqui, você vê que a coloração aqui está definindo justamente como é que se comporta essa curva aqui, tá certo? Um instante. É que a gente vai ter uma escala, logicamente. Então, a gente vai ter os valores de x, vai ter os valores de y, aí, quaisquer que sejam esses valores. E cada uma dessas linhas aqui são chamadas as curvas de nível, né? Nós temos aí diversas curvas, né? E a gente vê aqui que todo esse valor aqui vai ter o mesmo nível. O que é que eu posso dizer? O que é que eu posso entender? Que para esse mesmo valor aqui, eu posso ter diversos valores de x, ó. Aqui o x é 6, por exemplo, e eu vou ter aqui aliás, o y é 6, e eu vou ter aqui um x menor do que 1, né? Próximo de zero. Nessa mesma linha aqui, ó, eu posso ter valores de x aqui perto de 2, ó, né? De y perto de 2, e x aqui próximo a 4, chegando ao mesmo valor de 4,47. Então, a gente consegue ver que quando eu altero o valor de x, o valor de y é alterado, né? Aqui, por exemplo, 3, quando o valor de x for 3. Se eu pegar essa curva aqui, quando o valor de x for 3, né? Observe, esse valor de 1,0047 aqui, ó, é a mesma coisa quando o x for 0. Mas se eu diminuir esse valor de 3 aqui, ó, ele for para 2,5, ele vai estar aqui, ó. 2,5, possivelmente vai estar aqui no 1. Né? Ou seja, quando for 2,5, ele já vai ser 1. Né? Se eu vier mais para cá, ó, quando for 2, ó, ele vai ter aqui mais. Então, a gente consegue visualizar aqui bem essa questão. Aqui, for 3 aqui, ó. Quando for 3, essa curva aqui, ó, quando ela for 3, ó, se a gente vier, esse 5,8578, eu vou ter um x aqui próximo de 7. No entanto, se eu pegar e diminuir esse daqui, ó, vier aqui para 1,5, ó, ele vai estar aqui, ó, vai estar maior que 8. Ó. Então, para manter o mesmo valor da curva, eu posso ter diversos par ordenados entre x e y em um mapa de isolinhas, tá certo? Aqui nesse caso, eu posso chamar esse mapa também de isoquantas. Por quê? Porque essas linhas, elas podem ser definidas por quantidade
que pode ser mensurado, tá certo? Então, vamos ver aqui aquele exemplo que nós, na aula anterior, né? Seja que, né, R, seja que em função de R e de A, igual a R vezes 1 menos E elevado a 0,7 vezes a quantidade de luz interceptada por um dócil, né, de milho, a gente viu aí na questão anterior, para um valor Q fixado analiticamente as possíveis combinações de radiação em área foliar. Então, posso fazer combinações, né, de área foliar e de radiação fotossinteticamente ativa, representada geometricamente abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, esse mapa que nós vimos, né, anteriormente, está aqui, a área foliar, a radiação ativa, e aqui eu tenho aqui um mapa de contorno, né? Eu tenho as isoquantas, né? E a radiação, está aqui o comportamento dela, né? Está aqui, e ele tem esse comportamento gráfico, tá certo? A gente observando isso aqui, a gente qualquer combinação, combinações entre a radiação, né, e a área foliar, para qualquer valor. Ah, eu quero um valor aqui um valor aqui de 6, por exemplo, né? Aqui, com C igual a 6. Então, aqui está 5,95, quase 6, vai estar mais ou menos por aqui. Então, eu vou ter uma curva que vai estar aqui dentro. Então, eu posso ter aqui N combinações de área foliar e de radiação, N. Posso estar combinando aqui, ó, de 3,5, né, que vai estar aqui com 7,5, é 1,5 aqui, ó, 1,5 aqui, que vai até maior que 8. Então, a gente pode estar vendo qualquer combinação dentro desse. A área foliar, ela está entre 0 e 3,72, né, aquele intervalo que nós já vimos na questão anterior, e a radiação fotossinteticamente ativa vai estar aqui, ela vai estar entre 0,55 e 3,72, entre 0 e 10, né? Nós já vimos também aí na aula anterior, tá certo? É a mesma função que foi dada. Então, vamos aqui entender um pouco melhor. Vamos para essa questão, vamos tentar resolver. Vamos considerar que a densidade de luz fixada, né, que eu vou chamar aí de C, o QRA vai ser chamado de C, aonde o C aqui, ele vai estar entre 0 e o valor de R aqui, qualquer que seja esse valor de R, tá certo? Ele vai estar dentro desse intervalo aqui. A gente vai ver aqui, ó. Eu peguei a função aqui, no lugar de Q, em função de RA, uma curva. Eu escolhi, dentro de todas elas, escolhi uma curva, então eu chamei de C, né? Uma curva qualquer, ou não tem valor ainda, eu posso colocar valor nessa curva, mas ainda não coloquei. O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual é a combinação de R para A ou de A para R. Eu posso fazer essa combinação de um para o outro, tá certo? Então, vem aqui, ó, multipliquei para fazer essa combinação, R vezes 1R, mais por menos dá menos, R vezes E elevado a esse valor, é R vezes E elevado ao valor. Então, vem para cá, passei o R aqui para o primeiro lado, tá certo? Tá aqui. Observa aqui, ó, passando para cá. O que era negativo aqui ficou positivo. E o C eu passei para o outro lado. Como eu quero saber o valor de A, eu vou eliminar aqui esse A na base. Aí, não sei se você... Cálculo 1, a gente aplica o logaritmo natural, que aqui é uma função exponencial, de base E, de base euro. Aplicando aqui, eu vou poder fazer com que esse expoente aqui, ele venha aqui para frente, tá certo? Então, eu vou ter aqui que o logaritmo também
de R menos C. Aqui, né, eu tenho uma multiplicação, tá certo? No logaritmo, quando você tem uma multiplicação, eu posso somar, então vai ficar R logaritmo natural de R mais a menos 0,7A. Né? E aqui, esse log aqui de E elevado a isso aqui, esse valor vem aqui para frente, tá certo? Então, observa que o menos 0,7A, como é expoente aqui da exponencial, vem aqui para frente e fica logaritmo natural de E. O logaritmo natural de E, não sei se vocês lembram, né, é igual a 1. É o log de E na base E. Então, aqui ficou que o logaritmo natural 0,7A vezes 1 é ele mesmo, igual ao logaritmo natural. Então, como eu quero saber o valor de A, LNR vai para o outro lado. Então, vem aqui, ó. Foi para o outro lado, aqui é positivo, ficou negativo. Menos 7A, então, eu quero saber o valor de A, tá certo? Eu posso multiplicar aqui menos 1 para deixar esse valor positivo. Então, eu vou ter aqui 7A igual, aí aqui é negativo, ficou positivo, e o que é positivo ficou negativo. Aí eu inverti para deixar o menos aqui no meio. Mas podia deixar aqui menos LNR menos C mais LR, tá certo? Pode, eu só fiz inverter para organizar. Eu quero saber o valor de A, esse 0,7 vai para o outro lado dividindo. Então, a minha função é... Né? Aqui está negativo, né? Eu posso dividir, então, logaritmo aqui, transformar, log de R menos log de R menos C. Então, aqui eu posso fazer que C menos é esse dividido por esse. Está aqui, aplicando lá a propriedade também. Então, a minha relação a LN, esse 0,7 está multiplicando aqui, veio aqui para baixo, dividido. Veja, para minhas curvas de nível, eu posso estar calculando tranquilamente aqui, nessa função aqui, ó, tá certo? Aqui, o ln, R dividido R menos C, dividido por 0,7. Então, A em relação ao R, né, fazendo uma combinação, eu posso escolher aí qualquer um desses valores aqui de C. Então, se supostamente eu disser que o C é um valor qualquer dentro desse intervalo, eu posso estar calculando. Eu vou colocar um exemplo aqui. Né? Por exemplo, analisando a igualdade obtida, né, a isocôntica que define a área foliar em função da quantidade de radiação R, para cada nível C, aí eu posso substituir aí e achar um valor qualquer, onde para cada R tem um valor de A respectivo. Ou seja, se eu estou colocando A em função de R, para cada valor de R, eu vou ter um A, porque o A vai estar em função do R, tá certo? Aí aqui, por exemplo, vamos dizer aqui que eu vou escolher um R aqui qualquer, tá certo? Aqui, vou levar em consideração que o C seja 6 W por metro quadrado. Então, no lugar do C aqui, eu vou colocar um 6. Né? Supondo aí, estou considerando, pode ser qualquer valor dentro daquele intervalo lá já mostrado. Então, então eu venho, né? O gráfico de A é apenas uma das curvas do mapa topográfico, vai lembrar isso, né? Então esse vai estar dentro daquela curva do mapa topográfico. Por exemplo, se eu pegar um R igual a 7, ó, nessa função aqui, eu só vou substituir aqui e colocar um 7. Quando eu faço isso, né, um R igual a 7, então eu vou estar calculando normalmente, né? Observe que eu considerei aqui um C, uma curva sendo 6, e aí eu posso colocar qualquer valor do R. Para qualquer valor do R que eu tiver aí, eu vou ter um valor de A correspondente, para manter na mesma curva 6. Eu posso colocar aqui diversos R's, né? Eu posso dizer a vocês, olha, uma questão aqui é boa porque eu posso chegar para vocês até numa prova e falar, utilize o último algarismo aí da sua matrícula. Então, o seu R vai ser esse, ou o seu C, a curva de nível.
Então, eu posso estar colocando aqui, você só faz substituir, tá certo? Se for o C, eu vou ter uma curva aqui 6, que vai dar esse resultado 6, eu posso estar colocando diversos R's aqui para dar esse mesmo resultado 6. Então, calculando aqui, eu vou ter o A equivalente a 2,78. Ou seja, para uma curva, em resumo, né? Para uma curva, na curva 6, né, no valor 6, em um R igual a 7, eu vou ter um A de 2,78. Se eu quisesse um R igual a 5, eu ia substituir aqui, ia dar um outro valor de A. Mas o 6 seria o mesmo 6. Se eu colocasse aqui um 3, eu ia ter um outro valor aqui de A, mesmo na curva 6. Ou seja, na curva 6, eu posso estar substituindo aqui diversos valores, eu ia ter aqui outros diversos valores, para dar a mesma quantidade de luz interceptada pelo dócil. Então, combinações vai fazer isso. Ou seja, se eu quiser uma quantidade de luz de 6 watts por metro quadrado, quais são as combinações possíveis de área foliar e de radiação fotossinteticamente ativa? Essa é a ideia, tá certo? Significando, né, que quando eu tenho o 6 aqui como resultado, né, a quantidade de luz interceptada, 6 watts por metro quadrado, eu vou ter aqui um R7, né? Ou seja, uma radiação de 7 watts por metro quadrado, e uma área foliar aqui de 2,78. Eu também posso fazer o contrário, né? Também posso fazer o contrário. Eu posso representar dessa forma aqui, como está, também posso colocar aqui na forma do que nós já tínhamos definido, né? O valor de R, o valor de A e o valor de Z. No caso aqui, o valor de Q. Né? Aqui o Q aqui está representando aqui a função. Tá certo? Então, os dois fatores e a resposta aqui, a quantidade de luz. Eu também posso considerar fazendo o contrário, gente. Eu posso utilizar aqui, né, ideia, né, substituindo C e tal, eu posso calcular aqui o valor de R, tá bom? Então, o valor de R é muito simples, né? Se esse aqui é igual a R vezes esse valor, o R vezes esse valor é igual a C. Aí, como quer saber o valor de R, só é botar esse valor aqui para o denominador. Então, R é igual a esse valor aqui, ó. C dividido por 1 menos R. Então, o R está em função de A. Para o mesmo valor de 6 aqui, eu posso estar substituindo. Então, eu posso fazer isso, ó. Analisando agora a quantidade obtida da isoquanta, define a quantidade de R em função da área foliar. Agora, o R aqui, ó, vai estar em função de área foliar. Se eu considerar o mesmo 6, né, ou seja, para cada A tem-se um R respectivo, agora ao contrário, né? Se eu considerar aqui o mesmo 6, ó, o mesmo 6 na questão anterior, o C igual a 6, tá certo? Aí eu posso colocar aqui no lugar do A aquele valor encontrado, 12,78. Observe que para ele dar o 7 lá. Então, observe que na questão anterior, eu tive aqui, o A foi 2,78. Se eu colocar agora lá o A3, eu tenho que achar o valor do R igual a 7. Porque agora estou colocando o R em função de A. O mesmo valor de A, né, já que eu posso tranquilamente estar resolvendo aqui, ó. Vai dar A igual a 2,78, né? Substituindo aqui. Observe que eu substituí, ó, o A, né? Tá aqui a função, tá certo? O R é apenas uma das curvas no mapa topográfico, vai lembrar disso. Aí substituindo no lugar do A, aí é só resolver isso aqui, né? 6 dividido por 1, nesse caso aqui, eu vou mostrar aqui como você está colocando. Só um instante.
Então, se eu considerar que está aqui, né? Pronto. Se eu considerar aqui, ó, eu vou utilizar aqui a informação, eu vou colocar essa função aqui em forma linear, certo? Vou até escrever ela de vermelho, que vocês possam acompanhar aí, né? Então, se eu botar aqui o R é igual a 6, né? Eu abro parêntese, menos elevado a menos 0,7 vezes 2, é o valor que eu estou utilizando. Ficaria aí. Vamos calcular, gente? Pessoal? Beleza, Orlando. Deu quanto? Aproximadamente 7. Deu 6,99. Isso, né? Se eu estou utilizando o resultado de quando eu botei na outra equação 7, deu esse valor, então se eu coloquei ele, então é lógico que eu teria aí um R igual a 7, tá certo? 7 metros quadrados, né? Então essa seria aí a ideia de uma curva de nível, tá certo? E significa a mesma coisa, né? 7, ou T2,78, mesma coisa que eu tinha colocado lá anteriormente, do mesmo modo. Ou seja, está aqui, né? Se eu quisesse um valor aqui próximo de 7, é aqui, ó. Aliás, minha curva aqui 6, né? Mais ou menos por aqui. Aí uma combinação aqui de 7, vai estar aqui a combinação de 7, ó. Para uma curva 6 aqui. Vai dar aproximadamente. Vou pegar aqui, ó, se eu quisesse colocar. Vamos ver aqui para ver. A 2,78 watts por metro quadrado. Já o valor de A foi encontrado. O valor de R, 7 metros quadrados. O valor de R. Significando que eu tenho aí uma curva 6. Então tá aqui, ó. 2,78 e aqui 7 aproximadamente. E aqui um valor, aí está aproximadamente 6 aqui, ó. Tá certo? Tá bem aqui, ó. 5,95 aproximadamente 6. Vamos para a segunda questão. Considerando o índice de número de folha I, né, da cultura da alface, cultivada em ambiente protegido na casa de vegetação do campo de Arapiraca, em função de lâminas de irrigação e níveis de salinidade da água, né, dada pela equação funcional abaixo, estabeleça possíveis relações entre a lâmina e a salinidade para cada nível fixado de C e justifique o significado. Então, observe aí, ó, eu tenho aqui uma função, né, I, que é um índice de número de folha. Essa função aqui foi de um trabalho nosso, né, obtido em casa de vegetação, aqui no campo de Arapiraca, tá certo? Onde foi trabalhado com lâminas de irrigação, quantidades de água para a irrigação e níveis de salinidade de água. Eu chamei de L
a lâmina, chamei de S a salinidade e chamei de I o índice de números de folha. Então, I em função de L, S, função índice de número de folha, em função da lâmina de irrigação e da salinidade da água. Essa foi a função. A gente vê aqui, ó, o valor de A, o valor de B, olha a interação aqui, ó, LS, o valor de B, o valor de C, S ao quadrado, o valor de D, o valor de S, né, e, aliás, o valor de E e o valor de F, né? A gente consegue ver que aqui está no formato geral daquela equação que nós já tínhamos mostrado. Então, a gente tem o coeficiente A, né, negativo, coeficiente B, negativo, coeficiente C, negativo, coeficiente D, positivo, coeficiente E, positivo, e o coeficiente F, também positivo. Essa função aqui, se eu colocar, ela vai me gerar esse gráfico. Naquela equação lá, ou naquele site, tem outros sites também, né? Eu coloquei um que eu já conhecia, mas outros também. Vai gerar esse gráfico aqui, ó. E esse gráfico aqui, ele tem essas curvas aqui, ó. Observe esse. Quando uma curva está nesse sentido, é chamada de elipse. Vocês vão ver daqui a pouco também os tipos de curvas, nomes especiais para curvas especiais. Aqui é uma curva especial, por quê? Porque ela tem esse formato de elipse, de círculos, chamado de elipses, tá certo? Então, ela é interessante porque ela vai ter um ponto máximo. Ela vai estar aqui num ponto único máximo. Então, você vai estar aqui, é uma visão de cima para baixo. Eu estou observando esse gráfico aqui de cima para baixo. Sempre que a gente utiliza as Sempre que a gente utiliza a isoquant, a gente está observando sempre uma visão de cima para baixo, como se fosse até um drone, né? Observando aqui de cima para baixo. E aí a gente consegue visualizar como é as diferenças de níveis que vai ter uma diferença de nível. É essa a ideia da curva de nível. Esse valor aqui está no mesmo. A curva aqui também vai estar no mesmo nível. Essa outra curva no mesmo nível. Por isso que ele tem os mesmos valores aqui nessa curva, porque ele está olhando para baixo no mesmo nível, observando. Então, esses N curvas aqui quer dizer que eles estão no mesmo nível que tem aqui. Tá certo? E aí, em produtividade, quer dizer que qualquer combinação que eu tiver aqui, ó, eu vou ter essa mesma produtividade. Por exemplo, 262, 262, que é o índice de folha aqui. Eu vou estar o mesmo valor. Para qualquer combinação aqui, ó, se for 2, a salinidade, ó, é 2, 115, mais ou menos. Se a salinidade aqui for, não pode ser 3, tá aqui. Se a salinidade for 1, aqui, ó, ela pode ser aqui, ó, 1, tá aqui, ó, 150. Se a salinidade for 1,5, ó, ela pode estar aqui, ó, em 115 também. Pode ter outro valor, né? Aqui, nesse caso, ele vai ter sempre dois valores nas correlações, até porque é uma função quadrática, tanto para o L quanto para o S. Isso é uma função quadrática, quando a gente resolve na forma de sempre dois valores, né? Até porque a gente vê aqui, ó, para cada valor que tem aqui na curva, eu vou ter dois valores, vou ter esse e vou ter esse. E se eu olhar o contrário também, né? Para o 140 aqui, ó, eu vou ter esse valor aqui, equivalente, e vou ter esse outro aqui, ó, também, para o mesmo 140. Para o 120, eu vou ter aqui um ponto, e ainda vou ter aqui também. Então, por ser uma equação do segundo grau, né, com duas variáveis, qualquer combinação que eu fizer de lâmina para salinidade ou de salinidade
Tá certo? Mas vamos resolver isso aqui, ó. Solução. As curvas de níveis sendo elipse, tá? O que eu acabei de dizer agora há pouco, conforme pode ser visto no gráfico aqui, né? E nas isolinhas aqui, ó. Na gráfico de superfície, esse gráfico tridimensional, e na isolinha aqui, que é um gráfico bidimensional. X não está em função de Y em todo intervalo. A gente pode observar que nem todo intervalo aqui, observe que aqui, ó, ele não vai estar, né? Vai estar fora o X aqui, ó. Ele não está dentro. Então, tem determinados intervalos que ele não consegue, ó. Essas duas linhas aqui, eles estão em todos os intervalos dentro, ó. Mas aqui já não vai estar mais, aqui não, ó. Então, a gente consegue ver que nem todo intervalo eles vai estar. Considerando uma constante C, nesse caso, corresponde a definir o nível de índice de número de folha. Então, valor C, né, e encontrar as possibilidades de pare LS para essa possibilidade de lambda de salinidade que alcance o índice de folha desejado. Eu quero aqui um índice de folha de 250, por exemplo. Vai estar mais ou menos aqui, né? 250 aqui, mais ou menos. Entre esse e esse. Um pouquinho menor que esse aqui, né? Entre esses dois. Então, é o número de folha desejado, o índice de 250, eu vou... Aqui, esse índice é dado pela área, viu, gente? Então, por isso que ele é uma quantidade maior. Essa quantidade de folhas. Tá certo? Então, 250 aqui eu posso tranquilamente estar isolando e ver as combinações aqui em 250. Né? Posso fazer aqui várias combinações. Então, logo, o I em função de LS é igual a C, que eu estou escolhendo uma curva, dentre essas curvas todas eu vou escolher uma. E aí eu vou isolar o L, né, em função... Poderia ser o S em função de L. Tá certo? Então, eu vou isolar o L aí. Eu poderia também isolar o S. Fica a critério, não tem problema nenhum. Vamos lá. Tomando, né, aqui o I em função de L e em função de S igual a C. Isolando o L, eu vou ter o seguinte, né? Vou pegar aqui a função, aquela função que está lá, né? Minha função, a função da equação, né? Nós já temos visto anteriormente. Vou dizer que o I em função de LS é C. Então, tá aí, ó, substituir. Né? Isso aqui é igual a esse valor, ou esse valor aqui é igual a ele, né? Tanto faz. Botei o C aqui depois, porque eu vou passar ele para o lado de cá, para deixar uma equação do segundo grau. Então, tá aqui, ó, passei o C para o primeiro lado, é positivo, ficou negativo, igual a zero. E aqui eu quero saber o L, né? O L é que eu vou isolar. Se eu vou isolar o L, então o S ele vai ser constante. O L é que vai ser aqui a variável. A minha função vai estar em função de L. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou separar o que é L. Olha aqui, ó. Isso aqui é L. O S continua aqui, eu coloquei em evidência, né? Lembra lá da revisão? Por isso que eu faço aquela revisão lá no primeiro ano. Né? Porque é necessário aqui. Eu coloquei em evidência, falo de... Coloquei em evidência. E aqui, eu não tenho L. Eu tenho mais aqui, porque aqui eu vou modificando aqui todos esses valores. Observe que aqui... Não, é fator comum. Certo? Fator comum aqui é o L. Então, aqui, ó, observe que eu tenho L ao quadrado, L, e aqui sem o L. Então, eu posso observar que aqui eu tenho uma semelhança muito grande com a função do segundo grau, onde a variável é L. Eu tenho aqui
o valor de A, que é o valor que está com L ao quadrado, o valor de B, que é o valor que está com L, e o valor de C, o valor que não tem o L. Né? Então, eu posso chamar dessa forma. E resolver dessa mesma forma, né? Resolver como se fosse uma função do segundo grau. Né? Qual é a equação do segundo grau? Que é x é igual à fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta é b para c, né? Posso colocar junto também. Tá aí, ó. E aqui é o e, vai ficar menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Então, eu vou pegar esses valores aqui, ó, e vou substituir. É a equação do segundo grau. Simples. Então, quando eu substituir, ó, olha o que eu tenho aqui. Maravilha, né? Olha o valor de b menos o b, mais ou menos, a raiz do b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Dividido por 2 vezes o valor de a. Tranquilo, gente, até aí? Beleza? Beleza, professor. Que bom. Então, vamos lá. Vou colocar essa equação aqui em cima para a gente continuar a resolver, tá certo? Certo. Vai vir aqui para cima. Coloquei aqui em cima. Ora, vamos resolver, né? Resolver o que está aqui, né? Tirar esse sinal, né? Elevar isso aqui ao quadrado, multiplicar esses valores aqui, multiplicar esse. Tá aí, ó. Tá certo? Isso aqui a gente tem que lembrar, se eu tenho a diferença de dois termos ao quadrado do primeiro, então esse termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, dá isso daqui, mais o quadrado do segundo, dá isso aqui. Lembra? Tá lá, revisão. Você ainda tem lá acesso ao link da revisão lá do cálculo 1. Busquem a informação. Menos 4 vezes esse valor e vai multiplicar cada um desses, o resultado. Então, menos por menos vai ficar mais. Né? Aí, 4 vezes esse valor aqui, deixa eu calcular aqui, só para a gente ver. Vai ficar 4 vezes 0,0070. Vai dar 0,03056. Não é isso? Aí, esse valor aqui, eu vou pegar e vou multiplicar por cada um desses. Cada um desses aqui. Então, vou multiplicar primeiro, né? Vai ficar mais por menos, menos, vai ficar 5,117, então, vezes 5,117, que aí vai dar esse valor aqui, ó, aproximadamente, tá certo? 15.638, né? Ou 37, depende aí. Aí depois, eu vou multiplicar por esse valor aqui, né? 18,42, aí vai dar esse valor aqui. Estou fazendo aqui, ó, tá dando esse valor aqui certinho, 0,5629152. Vou pegar novamente, vou multiplicar por 116, daqui é 3,544,96, né? Aí eu aproximadei para 545, já que depois do 44 vem o 9. E aí multiplica por C, o 3,03056 vezes C ele mesmo. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Nesse caso aqui, eu vou agora somar o que tem a mesma parte literal. Então, esse com esse aqui eu posso somar, tá certo? Deixa eu fazer um destaque. Só um instante.
Pronto, deixa eu fazer aqui o destaque aqui. Em vez de... Vou colocar um quadrado, um retângulo, fica melhor. Tá aqui, né? Vou somar esses dois aqui, ó. Né? Sinais diferentes, subtrai o do maior, deu esse valor aqui, tá certo? Vou somar o S com o S aqui, ó. Também tá igual, então. Vou pegar aqui, ó. Né? S com essa. E vou somar aqui o número com o número. Então, eu venho aqui também. Agora entendi, professor. Esse 7,78032 é a soma do 4,23 com 3,545, né? Isso mesmo. Por isso que eu fiz esse destaque aqui, para que vocês pudessem acompanhar melhor. Então, funciona o meu destaque, né? Deu para entender aí? Somei o que é quadrado, que é o S, o que é comum, aqui é a mesma parte literal, o que é número. E esse aqui, como não tem nenhum... Entendeu aí? Sim, professor, ficou mais fácil agora. Pronto. Valendo lembrar que eu vou pegar esse valor aqui, né, e vou multiplicar por cada um desses, né? Vou pegar aqui, ó, esse... Deixa eu fazer aqui. Aqui é menos, né?
multipliquei esse 4 vezes esse aqui, deu esse valor, né? E esse valor aqui encontrado, eu vou multiplicar ele por cada um desses, né? Vou multiplicar ele aqui por esse. Certo? E aí encontrou esses valores. Dúvida? Não. Que bom. Eu acho que bem assim. Então, seguindo adiante. Professor, Oi. o senhor poderia explicar novamente só essa parte que o senhor acabou de remover aí em cima? Em cima do cálculo. Isso, esse em verde aí. Isso, menos 4 vezes esse valor aqui deu esse, ó. Menos por menos ficou. Ah, sim, sim. Você pode multiplicar isso aqui que vai. Aí esse valor encontrado aqui, ó, esse valor encontrado, Foi multiplicado eu pelos demais. simplesmente multipliquei por cada um dos valores acima. Aqui, né? Porque é o que? É 4 vezes esse valor, aí vezes esse polinômio. Esse polinômio aqui, ó, o que é um polinômio? São vários monômios somados. Então, aqui é esse, mais esse, mais esse. Eu não posso somar, porque tem letras, né, são diferentes. Então, eu vou pegar esse valor aqui, multiplico esse por esse, que são só números. Aí, multipliquei, deu esse. Aí, o resultado, multipliquei por cada um deles, separadamente. Aí, deu esses valores aqui, ó. Esse vezes menos 5,17 dá esse daqui. Esse valor vezes 18,42 dá esse valor aqui. Esse vezes 116 dá esse valor aqui. E ele vezes C é ele vezes C. Certo? Professor, só me explica de onde saiu esse 0,0601S? Que eu estou Isso tentando entender. aqui é desse aqui, ó. Primeiro termo ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. A resolução do primeiro termo, né? Isso. 2,058 ao quadrado, mais não, menos, né? Menos 2 vezes 2,058 vezes 0,0146 S, né, vezes S, mais Essa quadrada. 0,0146 Sim, entendi. Eu só não estava entendendo de onde estava vindo 601. Agora eu entendi. Aí aqui você fez isso aqui e quando você multiplica isso aqui ao quadrado vai dar esse 426
2 vezes esse, vai dar esse valor aqui. E 0,056 ao quadrado vai dar esse 0,00213. Certo? Certo. Dúvida ainda? Que bom. Então, vamos lá, né? Posso seguir? Professor, eu vou tirar um print dessa tela, tá, professor? Pode tirar. Espera aí, deixa eu... Se é para tirar um print, deixa as coisas organizadas. Ó, vou deixar no mesmo. Eu gosto padrão. Pode? Já pode, professor? Pronto. Bem, depois de explicar todos os cálculos, tá aí, né? A mesma coisa, tá bom? Somei o que deveria somar, tal, direitinho. Aí agora, para resolver, gente, eu preciso entrar numa condição. Ou seja, vocês lembram que aqui dentro de uma raiz, tem uma condição de existência, não é? Quem sabe qual é a condição de existência? Qual é a condição de Não é a existência do função, quadrado? Oi? não é a função de L para S, não? Não. Qual é a condição de uma raiz quadrada existir? Uma raiz quadrada, ela só existe se e somente se nos números reais, revisão. Tá vendo aí? Diga muita coisa na revisão, né? E somente se nos números reais, se for positivo. Não existe raiz quadrada de número negativo, gente. Nos números reais, existe? Não, professor. Lembra disso? É uma condição. Qualquer raiz quadrada, se aí dentro da raiz der um número negativo, isso vai dizer o quê? Que essa raiz não existe. Logo, não vai ter o valor a ser calculado, porque não pertence aos números reais. Lembra que a função lá, ela é dada em números reais. É um espaço tridimensional, R ao cubo, mais é número real. É um espaço bidimensional, R ao quadrado, número real. Então, nos números reais, esse valor aqui dentro, ele não pode ser uma condição de existência de uma raiz quadrada. Quando alguém perguntar qual é a condição de existência de uma raiz quadrada, aí você diz, o radicando não pode ser menor que zero. Não pode ser negativo. Ele tem que ser igual ou maior que zero. Não é assim? Condição de existência, vamos para ela. O que está aqui dentro, ó, tem que ser maior igual a zero. Na realidade é isso, né? Maior igual a zero. O que está aí dentro. Mas vamos lá. Está aqui dentro. Não está aqui dentro tudinho? Qual é o valor de C mínimo aqui para que isso seja positivo? É isso que vai importar. Então, eu vou vir aqui, ó, né? Vou pegar esse valor, passar todos esses para o outro lado, ó, deixei só o valor de C. Eu quero saber esse valor aqui. Você viu que nem todos os valores têm combinação lá, eu tinha mostrado a vocês. Então, se nem todos os valores têm combinação, é porque pode não existir valores que eu faça combinação. Então, eu tenho que ter uma condição de existência. Tudo que está aqui dentro tem que ser maior que zero. Então, esse valor aqui, ó,
passo tudo isso aqui para o outro lado, é negativo, fica positivo, é positivo, fica negativo, positivo fica negativo. Se eu multiplicar negativo, eu mudo os sinais, né? Então, aqui, o que é negativo fica positivo, o que é maior fica menor, o que é positivo fica negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, eu troco os sinais. Os valores continuam o mesmo. Inclusive, o sinal de desigualdade. Né? O que é maior ficaria menor. Tá certo? Dentro dessas condições aqui. Então, aqui eu posso tranquilamente dizer que o C tem essa condição, ou seja, para qualquer valor de S que eu queira utilizar, eu tenho que saber qual é o valor mínimo de C que eu posso utilizar. Em outras palavras, seria isso. Vamos ver aqui. Dividir, né? Esse coeficiente, esse aqui por esse, dá esse aqui, e esse por esse, dá esse aqui. Então, essa é a minha condição de existência. Vou colocar aqui em cima esse valor. Agora aqui, ó, supondo uma salinidade de 3,5 decímetro por metro, pela condição, calcule o C, né? Faça simulações da lâmina de irrigação para a salinidade indicada e calcule o I igual a 245. Então, ó, eu sei que o meu C, para isso aqui, tem que ser menor do que qual valor? Então, se eu tenho esse 3,5 aqui, ó, né, qual é o valor do meu C para essa condição aqui? Ó? Tá certo? É isso que eu tenho que colocar. Ó. Então, eu vou substituir aqui, ó, em 3,5 e vou saber se o meu valor é menor do que esse. Isso quer dizer que eu posso fazer 3,5. Senão, eu não posso. Aqui, ó. Observe a minha função aqui, ó. Pegar essa função aqui, C é igual, pegar esse daqui, ó, que eu acabei de calcular. Vou botar ele aqui. Olha aqui, ó. C é igual. Aí, no lugar do S, eu vou colocar 3,5. Vou colocar aqui, ó. 3,5, ó. Tá certo? Calculando isso aqui, eu vou ter que o meu C tem que ser menor do que 249,582. Então, 5 é menor do que 249. Isso quer dizer que eu posso não o 245. Professor, e se eu substituir fosse 250 unidades? Eu não poderia, tá certo? Então, a condição de existência é isso. Eu vou ver se o meu C aqui é menor, né? Esse C aqui, ó, é menor do que essa condição aqui, ó. Então, deu 249,582. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos substituir, né? No lugar do C, vamos botar aqui o 245. E isso daqui é uma condição, não vou substituir nada aqui não, gente, é uma condição. Eu só vou confirmar se esse valor aqui, ele é menor do que esse. Se for menor, eu uso. Então, vou usar o 245, né? Aqui, vou usar o C. Então, com o S 3,5, no lugar do S, peguei a função L, aquela função encontrada lá anteriormente, ó, nas minhas condições, substituir, vou botar ali em cima, resolvendo isso aqui, né? Tá aqui tudinho, resolvendo, menos
Aqui já podia ter até colocado mais, né? Tirado o menos já aqui, desde o início. Esse menos aqui é sem sentido. Desde o início que já era para ter. Deixa eu tirar ele. Esse menos aqui. Pronto. Menos por menos dá mais e menos por menos dá mais. Pronto. Tem alguma coisa atrapalhando, né? Pronto, tá aqui. Aí aqui menos, né? Esse valor aqui, esse vezes esse. Calcule isso aqui, dá quanto? E calcule tudo que está aí dentro. Vamos ver. Menos 2,058. Mais 0,6 vezes 3,5. Isso. Isso aqui deu menos 2,0069. Esse outro deu 1,91. Esse aqui, ó, esse valor ao quadrado. Esse vezes esse aqui, né? Depois eu somo tudo. Dá 1,75987. Isso aqui eu repito, só para depois somar. E esse vezes esse aqui, dá 7,4832. Confere. Aqui. Somando o que está aqui dentro, ó, vou somar o que está aqui, ó, tudinho. Somar o que tem sinais iguais e subtrair dos que tem sinais diferentes. Então, o L fica esse valor aí. Positiva, tá vendo aí? Valor bem pequeno, porque está próximo, positivo. Aí eu vou fazer o L em uma linha, somando, né, tirando a raiz, dividindo, e o L duas linhas, subtraindo aqui, né, o sinal de mais e o sinal de menos. L em uma linha, sinal de mais, L duas linhas, sinal de menos. Confere aí. Confere, gente. Confira esses valores, porque depois, na hora da prova, vocês não vão poder fazer. Professor, volta aí o outro slide, por favor. Fazer o quê? Voltar ao outro slide. Esse? Isso. Pode passar. Confere? Olha, né, Ribs? Agora, imagine só, se aqui, né, nesse 3,5 aqui, eu tivesse colocado 250, você acha que teria a resposta? Que aqui, ó, 49. Então, ao invés de botar 240, vou colocar 250, viu? Olha. Aqui. Tá vendo aí? Confere? O mesmo valor, 250, um pouquinho maior, né? A condição deu 249,58.
Aí eu vou fazer a mesma coisa, olha, só que aqui, ó, deu 7,64. Soma isso aqui agora para você ver quanto dá. Dá um valor negativo, professor. Tá vendo aí? Então, se dá um valor negativo, isso quer dizer que... Quer dizer o quê? Que não Que pode a raiz não existir. existe. L não pertence aos números reais, não é assim? Tá vendo? Então é necessário fazer essa condição de existência. Certo? Dúvidas? Um bocado, professor. Não pergunto 2 vezes, não. Diga, não pergunto 2 vezes, não, professor, que a dúvida... O cálculo parece que não acaba mais. Cálculo grande da gota. A questão ilude umas 3 vezes, acho que vai acabar e continua. Ah, mas acabou. Ô, professor, aí Cadê? Acabou aqui, né? Que aqui eu esse só tipo, coloquei... Acabou aqui, né? Que a pergunta era 245, né? Eu coloquei o outro para mostrar só demonstrar de que... Mas aí concluiu, né? Supondo que a salinidade é 3,5, pela condição, calcule o C. Aí eu fiz a condição, o C deu 249. Aí faça as simulações da lâmina indicada. Qualquer simulação, desde que o valor seja menor que 249,582. Aí, no caso, eu botei 245. Podia botar o próprio... Não tem problema nenhum, que é menor. 249,58. Aí a data, né, do radical raiz de 0 é 0. Então, pode também. Tem que ser menor. Sendo menor, aí a condição é perfeita. Dúvidas? Você pode colocar rapidinho na que o senhor respondeu usando o 245. Boto sim. Então, 245 é esse, rapaz, que estava. 250, é? Ah, sim, isso. 245 tem resposta, né? O outro só foi uma simulação para mostrar que não existe. Pelo que eu entendi, professor, no caso, eles têm que achar a equação para depois aplicar o valor, né? O que é? Primeiro você tem que achar a equação, porque nem antes tinha a equação completa lá, mas não conseguia aplicar o valor. Teve que achar como aplicar o valor para depois colocar, né, os números. Não tem como, eu não cheguei, eu
primeiro tem que encontrar o que está dentro do radical, né? Para depois eu achar o valor. Não tem outra maneira, não. Eu vou deixar como dever de casa, você... Aí está o L em função do S, né? Aí faça agora o contrário lá desde o início. Faça o S em função do L. Se conseguir fazer, vai dar bom. De uma coisa é certa. Se eu utilizar a mesma coisa aí, agora se eu botar o L, né, aí eu vou supor, né, de que o L seja... Deixa eu voltar ao original. Vou deixar nessas mesmas condições aqui, ó. Só que agora, supondo que o L seja 106,85, né, quando eu calcular, um dos S vai dar 3,5, né? Vai dar 3,5 dos S. Se eu usar o 245, logicamente, vai dar 3,5. Vou usar esse, vai dar... E quando eu usei o 3, esses dois aqui também vai dar um 3,5. Se eu fizer o contrário. Mas vamos lá. Posso ir adiante? Sim, professor. Deixa eu ver aqui o negócio, viu? Pronto. Existe algumas curvas de níveis especiais, tá certo? Umas que têm nomes especiais. Eu vou mostrar aqui algumas delas, então preste atenção, né? Dado uma função quadrática de duas variáveis, né, tá aí a forma geral dela, tá certo? F em função ax ao quadrado, ou seja, o coeficiente de x ao quadrado é o a. bxy, o coeficiente de x vezes y é o b, né? X, y é a interação, né? Quer dizer, estão juntos, estão interagindo. Mais cy ao quadrado, o coeficiente da segunda variável é o c, né? Mais dx, o coeficiente de x é o d, e é y, o coeficiente de y é o e, e o termo independente é o f. Tem que lembrar dessas questões aqui para poder a gente saber e entender um pouquinho, porque nem sempre uma função vem nessa ordem, viu, gente? A função nem sempre vem nessa ordem. Então, ele diz que sendo A, B ou C diferente de zero, as curvas de nível, neste caso, podem ser elipse, hipérbole, parábolas, retas ou pontos, né? A gente vai ficar como hipérboles, elipses, hipérboles e parábolas, né? Porque retas e pontos, quando a gente vai ter elas como sendo igual a zero, né? Isso daqui. Se aqui for igual a zero, vai dar retas aqui, tá certo? E se for o ponto, só vai ter o valor de f, né? Então, vamos nos ater a elipse, hipérbole e parábolas, tá certo? A seguir pode ser classificada uma das três primeiras, vai estar aí. Então, observe. Primeira condição. Para essa elipse, eu vou pegar o coeficiente b de x vezes y, elevar ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é o que está com x ao quadrado, vezes o coeficiente c, que é o que está com y ao quadrado. Se der um valor negativo, menor do que zero, as curvas vão ser elipses. Isso quer dizer que está dando um valor negativo essa condição. Olhe que é uma condição. Se o b ao quadrado menos 4ac der um número positivo, essas curvas vão ser umas hipérboles. Vou mostrar daqui a pouco como é que elas são. E se b ao quadrado menos 4ac for igual
parábolas. Tá certo? Deu para entender? Então, olha, vou mostrar o exemplo. A que nós vimos agora há pouco é curva hipérbole. Aliás, elipse, desculpa. Elipse, né? Que eu já tinha até falado antes. São quando ela forma aqui esses círculos, né? Chamado de elipses. Tá certo? Então, observe bem. A hipérbole, deixa eu pegar aqui que ela está numa equação. Deixa eu... Só um instante. Hipérbole, equação. Vocês podem tranquilamente as curvas de hipérbole, ela tem esse formato aqui. Certo? Dúvida? As curvas elipses, deixa só eu corrigir isso aqui, só um instante, que eu acabei de pegar essa figura. Acabou de ser feita. Olha ela aqui. Isso aqui foi de uma dissertação também de mestrado, né? Foi lâmina de irrigação e esgoto sanitário. A gente fez um trabalho usando águas cinzas, né, que nós chamamos que é água de reuso. Nós fizemos. Gerou também essa equação. Também é o SPAD, está aqui. Certo? Então, lâmina, o esgoto é LS. Observe que aqui, ó, a equação ela não está representada daquela forma, mas eu posso tranquilamente colocar na forma da representação, se assim eu quiser. É só basta lembrar. Tá certo? Esse termo aqui, ele está sozinho aqui, né? É o termo dependente. O E vem depois. E esse daqui então tá aí, né? Posso estar colocando assim, todo diferente, eu posso organizar tranquilamente, né? O L ao quadrado, valor de B, e aí eu posso estar substituindo, né? Esse valor ao quadrado menos 4 vezes esse, vai dar um valor maior do que zero. Consequentemente, é uma hipérbole. Tá certo? Deixa eu pegar outra equação.
Onde é que é a equação, viu? Índice campo. Está aqui com o índice de folha. Tá certo? Aí foi um trabalho de campo. É uma parábola. Ela tem um formato de parábolas. Está aqui. Isso aí também foi com salinidade. Ele tem esse formato aqui, né, quando é parábola. Tá certo? Eu também posso mostrar, aliás, eu vou colocar aqui o gráfico correspondente. Peraí, viu? Tá aqui, ó. Isso aqui é o gráfico correspondente, como são parábolas, tá bom? Tem um dos outros também, se quiserem, eu posso e dar uma. Isso aqui. Professor, esse gráfico do plano em 2D que o senhor falou, logo no começo, inclusive, isso daí parece muito com aqueles geoprocessamentos, né? Sim, a ideia é justamente essa, viu? Quando a gente trabalha com a parte de isolinhos, aqui eu estou trazendo para a questão produtiva, mas ele trabalha, a função de duas variáveis é justamente trabalhado no parte de geoprocessamento, que ele mostra mais linhas de contorno, curvas de nível na topografia, e o georreferenciamento ele trabalha com isso, com curvas de níveis, né? Você vai fazer um projeto, qualquer coisa de campo, é curvas de nível, e você assim faz. Bem, gente, eu espero que todos tenham entendido bem. Tem alguma dúvida quanto? Então, essas foram as curvas de níveis, os tipos de curvas, tá certo? Podemos classificar tudo. Tem alguma por hoje? Não, professor, acho que só revendo os cálculos mesmo. Tá certo. Classificação ficou ok, né? Todo mundo entendido. Então, vou fazer a chamada.